Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, estamos te adorando e te glorificando, pois o Senhor é o nosso Deus, nossa alegria, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da tribulação, pelo que não temeremos, Senhor. E queremos te agradecer pelo teus livramentos, por suas muitas misericórdias, por tudo que o Senhor faz e fizeste a nosso respeito e nossa vida, na vida das pessoas as quais nós amamos, nossos familiares, filhos, filhas, esposa, aqueles que têm, Senhor, pais vivos, por todas as famílias, Senhor, que vêm aqui e participam conosco nesse momento de oração. Os que são gratos e os ingratos, Senhor. Os que amam e os que não fazem questão, Senhor. Não importa, Pai. O Senhor conhece todos os corações, sabe as necessidades, as fraquezas, as carências. Sabes o quanto dói, Senhor, no coração, aqueles que estão feridos, machucados, aqueles que se sentem oprimidos, aqueles que se sentem, Senhor, endividados, sufocados, angustiados, meu Pai. Só o Senhor tem solução e milagre para fazer na vida de cada um. Assim eu te peço que operes grandemente em cada coração, em nome de Jesus. Te adoro, Senhor. Muito bem, graças a Deus, estamos em mais um momento de oração. Hoje, dia 6 de dezembro. Pela graça de Deus, estamos firmes e fortes e podemos bem dizer o nome do Senhor. O nosso subtema de hoje diz assim: na segunda carta de João, o discípulo amado pega pesado nesta carta enviada à igreja no primeiro século, quanto a seus ensinamentos. Carecemos talvez mais deles agora do que os crentes de outrora, né? A sua mensagem deve ser proclamada atualmente tanto quanto foi a motivação de João alertar os crentes da sua época. As verdades contidas nos 13 versículos devem ser diligentemente aplicadas no viver diário do cristão, quanto foi a intenção do apóstolo ao escrevê-la. Bendito seja o nome do Senhor. Também para nós é uma preocupação, né? Porque quantos de nós precisa, né, ou precisamos de ouvir palavras dessa que nos sacudam, né? Mexam conosco para que a gente possa se despertar quando estivermos correndo o risco de fazer as coisas que não estão na conformidade da vontade de Deus. Diz assim, nosso versículo de hoje diz assim: graças, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Seja convosco na verdade e amor. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. 2 João 1, versículo 3 e versículo 6. Bendito seja o nome do Senhor. Nossas verdades inquestionáveis diz assim: a verdade e nós. Precisamos buscar a verdade, precisamos conhecer a verdade, precisamos amar a verdade, precisamos falar da verdade e precisamos andar na verdade, porque a verdade vem de Deus, a verdade é Jesus, como está em João no capítulo 14, Evangelho, né? Versículo 6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade
e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus é essa verdade forte, poderosa, grandiosa do Pai para nossas vidas. E também o amor é uma outra palavra importante desta carta de João, bem como todos os seus escritos que ele fez. O verbo amar o substantivo parecem ser várias vezes nesta carta. 1 João 1 diz assim: o presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, João mostra que aqueles que vivem a verdade amam quem anda na verdade. Se sentem bem com quem anda na verdade, com quem pratica a verdade. Como diz aqui no nossa verdade inquestionáveis, precisamos buscar a verdade, conhecer a verdade, amar a verdade, falar a verdade e andar na verdade. Então, que isso aconteça em cada coração, bendito seja o nome do Senhor. Nosso destaque diz assim: olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. 2 João 1:8. Isso quer dizer que nós só vamos receber o galardão se houver um cuidar da nossa parte, um olhar com cuidado, né? A nossa leitura bíblica diz assim: e agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina, então não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas mais obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o vosso gozo seja completo ou cumprido, né? João, 2 João, capítulo 1, verso 5 a 12. Bendito seja o nome do Senhor. Na epístola, João ressalta a verdade com base e prova da comunhão. Ele insiste em uma crença correta, levando em consideração a encarnação de Cristo, e acusa aqueles que rejeitam essa realidade de terem ido além da doutrina de Jesus. Ele não incita os leitores a ficarem perto de Jesus, mantendo-se fiéis, ou melhor, ele incita seus leitores a ficarem perto de Jesus, mantendo-se fiéis na verdade. Ele chega a mandar a se afastar daqueles que não vivem a verdade, que não falam a verdade, que não buscam a verdade, né? É isso que João dá a entender. Nos versículos 1 a 3, João envia saudações à Senhora eleita, no versículo 4 e 5, que provavelmente é uma das congregações da sua região. João é o ancião ou o presbítero, né, que provavelmente ainda estava na cidade de Éfeso quando escreveu esta carta. Os versículos 4 a 11 são o corpo da carta.
João apoia os mandamentos de amar uns aos outros. Ele os adverte a ficarem atentos aos enganadores e aos anticristo, que são abundantes e ativos no mundo, espalhando falsos ensinamentos. Pensamento-chave: andem na verdade. João ainda está lidando com o gnosticismo e o docismo, que negava que Jesus Cristo tivesse um corpo humano, real, composto de matéria, uma vez que eles viam a matéria como sendo má na sua essência. Por incrível que pareça, as pessoas elas procuram uma justificativa para tentar impedir Deus de fazer aquilo que ele pode fazer. Parece que nós humanos, nós vamos sempre achar algo em quem nós vamos nos apoiar, para trazer dificuldade para a gente mesmo crer. Porque a fé, ela vê o invisível, ouve o inaudível e faz o impossível. Mas, por incrível que pareça, tem pessoas que elas não conseguem entender isso. E aí surgem essas seitas, esses pensamentos heréticos, de que para Deus era impossível ele dar um corpo ao seu próprio filho. E que por Deus ser espírito, não era possível ele ter feito o seu próprio filho viver com um corpo humano. Não é carnal, porque geralmente a palavra carnal ela aponta para uma pessoa em pecado ou pecador, mas humano, porque se Deus soprou na narina do homem e fez alma vivente, porque o próprio Deus que fez a criatura não pode habitar na criatura, não pode viver na criatura e não pode criar um corpo para si mesmo. Claro que pode, ele é o Senhor, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Não há quem determine o que Deus pode e o que Deus não pode fazer. Não há como a gente acreditar que Deus esteja limitado em si mesmo, né? Deus não possa fazer o que ele quer fazer, o que ele queira fazer. Deus não está limitado. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Não existe alguém que tenha mais poder que ele. Então, se Deus entender que ele pode possuir um corpo humano, ele vai estar no corpo humano, ele vai fazer um corpo para ele. Agora, se Deus, o Pai, se mantém em um corpo celestial que nós desconhecemos, porque a nossa natureza é humana e ela não pode contemplar Deus como ele é, como ele falou para Moisés, porque ninguém me viu e ficou vivo, ou pode ficar vivo, Deus estava querendo fazer isso justamente por nossa causa, não por causa dele. Claro que se ele quiser, ele apareceu a Abraão com um corpo humano, em teofania, que a gente chama. Então Deus ele pode, assim como os anjos podem parecer para nós e parecer seres humanos, Deus pode fazer o que ele quiser. E ainda que a gente não creia, ou tenha dificuldade para crer, Deus é soberano. Isso não muda a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus, o testemunho vivo de um Deus que sabe fazer as coisas. Aí diz assim: esse amor quer dizer isto, viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continue amando uns aos outros. 2 João 1,6. Isso na linguagem de hoje, né? Como vocês ouviram desde o começo, ou desde o princípio, o mandamento é este: continue a amar uns aos outros, né? Que é muito importante. O amor, a Bíblia diz que ele afasta muitos temores, ele afasta o medo. Porque o amor nos traz segurança, o amor nos traz paz, o amor nos proporciona ter a certeza que Deus é presente na nossa vida.
que Deus não é limitado, que Deus é capaz de nos perdoar os nossos pecados, até mesmo pecados que parecem ser que nós, as criaturas humanas, não podemos aceitar perdão. Nós não podemos dar perdão. Mas nós temos visto muitos seres humanos que têm caminhado para isso, que têm tido a capacidade de perdoar, como nós temos vários casos de mães e de pais que abraçaram quem matou seus filhos, com muita tristeza, com choro, com lágrima, com dor no coração, mas entenderam que aquela pessoa ela fez aquela situação e aquela pessoa, por causa do pai ou da mãe, eles não vão deixar de perdoar para que ele vá para o inferno. Porque o duro golpe de perder alguém tão querido nas mãos de alguém tão levado pela violência é muito difícil. Porque não é fácil não a gente perder alguém de maneira assim tão forte, ainda mais que tem pessoas que elas têm requinte de crueldade quando elas matam outros. Mas a Deus compete saber se mesmo o pai e a mãe perdoando, aquela pessoa será perdoada por Deus. Porque Deus conhece o coração daquela pessoa. Deus sabe o que motivou aquela pessoa a fazer aquilo. Então, se aquilo que ela sentiu no momento foi uma coisa simples, vai ser simples o perdão. Se ela sentiu algo, ela foi perturbada, ou foi alguém que lhe perturbou e aquilo levou ela a perder o sentido na ignorância, é Deus que vai julgar. Mas uma coisa sabemos, que o Senhor é capaz de entender nosso coração, de, como disse o próprio profeta, Deus é que esquadrinha o nosso coração e os nossos rins, querendo dizer da intimidade, da profundidade que Deus é capaz de olhar dentro de nós. O salmista, no Salmo 139, ele diz assim: Tu me conheces quando eu levanto e me conheces quando eu deito. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar, de onde eu me esconderei do teu espírito. O salmista também diz a Deus na hora mais difícil que ele havia pecado, que é Davi, né? Ele chega a dizer para Deus: Senhor, faz tudo, mas não me afasta de mim teu espírito. Porque ele estava disposto a sofrer a pena por aquilo que ele fez, mas não estava disposto a abrir mão da presença de Deus. E por quê? Porque justamente no momento de loucura, de burrice, ou até mesmo de mascarado debaixo do poder, ele foi e fez. Mas quando ele percebeu que Deus jogou no rosto dele e fez que todo mundo soubesse o pecado dele, era o caso de Davi, ele não questionou, ele se humilhou, ele se arrependeu. E é isso que a gente deve tentar, buscar um jeito da gente não ficar com medo do pecado exposto. Mas se eu fiz, né? Eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. E por esta causa eu tive que passar 7 anos da minha vida sofrendo. Eu cheguei a passar pelo início de uma depressão. E que se não fosse a confiança que eu tenho, como disse o apóstolo Paulo, criei, por isso falei, eu não teria sobrevivido, porque eu sou humano igual qualquer pessoa. Eu tenho sentimentos, eu sofro dores, eu sofro insônia quando eu penso alguma coisa ou alguém me acusa de alguma coisa, eu sofro. Mas nem por isso eu posso perder a cabeça ao ponto de destruir minha própria vida ou dar cabo de alguém, ou pensar em alguém sofrer por minha causa.
Só em pensar que alguém pode sofrer por minha causa me angustia. Porque a palavra aqui diz que a gente deve amar. Olha aqui, como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continue a amar uns aos outros. O amor é precioso. Aí diz ainda no versículo 8: olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. O que a gente entende nesse versículo é que o cuidado focado em nosso estado interior e em nosso caráter. É uma ação intra, né? Onde eu entro dentro de mim mesmo, eu examino minha própria consciência, eu examino meu coração, para que eu veja se eu cometi algo com maldade, se eu tive a intenção de machucar, de ofender, de virar as costas, de agir com ignorância ou de agir como uma pessoa que achava que podia ofender a outra e ficar impune. Não há como. Alguém tem medo de ser amaldiçoado? Não tenha. Não tenha, porque nenhuma maldição, Deus não é injusto para deixar cair sobre você algo que você não foi responsável. Deus, ele fará justiça. A Bíblia fala dos mártires da fé, que muitos vão morrer por causa do nome dele. O próprio Senhor Jesus diz assim: bem-aventurado quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim eles fizeram com os profetas. Então, é necessário que a gente entenda que às vezes nós sofremos ou padecemos por acusações que nós não fizemos. Uma pessoa que está sendo morta por ser cristão, uma pessoa que está sendo morta por acreditar em Deus, eu fico imaginando um mundo sem Cristo. Imagine um mundo sem Cristo. Imaginem a terra se não tivesse a palavra, a Bíblia Sagrada vinda dos judeus. Deus tocou neles, falou com eles, operou na vida deles, e através dele o mundo conheceu Deus. E Deus se fez conhecido. Nós aprendemos a compaixão com a palavra de Deus. Nós aprendemos o perdão com a palavra de Deus. Nós aprendemos a fidelidade com a palavra de Deus. Nós aprendemos a honra com a palavra de Deus. As pessoas que não creem em Deus e na sua palavra, a honra delas ou o meio que elas têm para a subsistência é aquela questão: me fez, bateu, levou. É aquela questão: se tu fizer contra mim, eu farei contra ti. Ou então, se eu não gosto de você, eu não gosto e pronto. E a pessoa que aprende a verdade de Deus, o Evangelho de Cristo, ela entende que mesmo que ela queira se aborrecer, se irar, ou pensar em se vingar, ou pensar em atingir alguém, ela lembra que há um Deus no céu que vela por aquela vida daquelas pessoas. E ele, Deus, não poupará se a pessoa tiver cometido injustiça. Todos nós seremos julgados ou estamos sendo julgados por Deus. Então, o cuidado é uma questão muito bem próximo da necessidade de que a gente tem de vigiar, olhar, né? Aqui o texto diz: olhai por vós mesmo. A gente tem que ter cuidado ao analisar a nossa própria vida, a nossa consciência, porque Deus não aceitará outra coisa. Ele diz assim, aí diz assim: um viver segundo a verdade e amor de Deus fazem a grande diferença entre o discurso e a prática, entre a teoria e o exemplo de uma vida onde o maior ganho e recompensa não são materiais e momentâneos, mas são visíveis aos olhos daquele que sabe recompensar a todos os atos de amor e verdade em Cristo.
Ninguém se esconde de Deus. Não adianta a gente querer falar que a gente vai, sabe, que Deus vai entender, vai. Ele não, eu amo a Deus e porque eu sirvo a Deus há tanto tempo, Deus vai me entender e Deus vai me perdoar. Não. Deus quer que você se analise, que você se valorize, que você tenha cuidado de si mesmo, que você perdoe e peça perdão, que você entenda que o processo é divino. E melhor do que Deus, ele conhece as nossas entranhas, Deus. E não existe outro para nos conhecer tanto quanto a ele. Então, mesmo que a gente se ache a pior espécie de ser humano do mundo, Deus sabe quando nós estamos realmente merecendo ser arguido, merecendo ser confrontado, merecendo a justiça, merecendo a prisão, merecendo alguma coisa, uma paga, pagar alguma coisa para alguém. Deus sabe a verdade. Hoje as pessoas podem inventar, sabe, fazer um monte de analogia, uma narrativa, inventar, como disse um certo personagem da nossa história, disse, depende da narrativa, se a gente souber fazer a narrativa certa. Né? É muito triste quando a pessoa usa da narrativa certa, certa para ele, mas covarde para o outro, certa para ele, mas opressora para o outro, certa para ele, mas indutora para o outro, certa para ele, mas destruidora para o outro. E isso não é de Deus. Quando eu crio uma narrativa, eu crio uma argumentação, quando eu crio uma analogia em cima de algo que não é a verdade. Eu acuso a pessoa daquilo que eu fiz ou daquilo que eu acredito piamente que ela fez, mesmo eu não tendo certeza que ela fez. Porque alguém me contou, porque alguém me disse, porque alguém falou. Não, não tem essa história com Deus. Deus, ele sabe o ato, o momento que aconteceu, como aconteceu, o que passava na cabeça de um e na cabeça do outro, quem ficou e que não estava lá, mas que estava interferindo. E hoje, com a questão da internet, é muito forte o uso da narrativa para tentar atingir, ofender, né? Uma pessoa que acredita, que luta por acreditar, que é capaz de morrer pelos que acredita, e as pessoas, as outras, são capazes de matar também por aquilo que eles acreditam. Tem pessoa que acredita na própria mentira. E dizem, tem um ditado que uma mentira falada 1000 vezes, ela pode se transformada ou pensada que é a verdade. Né? Mas não sendo a verdade, Deus conhece que não é a verdade. Deus, ele não transverte. Deus, ele foi ontem, é hoje, será eternamente o mesmo. Ele não precisa de transvestir-se. Ele não precisa de inventar, de criar coisa para se autossustentar, para autossustentar a sua idoneidade, a sua fidelidade, a sua honradez. Não, ele é honrado por ser honrado. Ele é fiel por ser fiel. Ele é puro por ser puro. Mas ele é justo por ser justo. Ele não tem uma narrativa que o faz. Ele é aquilo que ele é e pronto. Aqueles que não seguem os ensinamentos de Jesus Cristo são falsos mestres e transformaram a verdade em doutrina herética. João estava escrevendo para proteger os seus leitores do engano maligno daqueles que se recusam a permanecer no ensino de Cristo, mas estava indo além da verdade do ensino apostólico. Versículo 9. Ele deixa claro que essas pessoas, olha aí, que essas pessoas são anticristo e não conhecem o Senhor. Ou seja, uma pessoa que pratica a mentira, que infiltra a mentira, uma pessoa que acusa através do engano,
uma pessoa que mente que ama e não ama, uma pessoa que é falsa, ela se torna um anticristo, porque ela faz algo contra o próprio Cristo. Quando Deus, o Senhor Jesus se encontra com Paulo no caminho de Damasco, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitrar contra os meus aguilhões. E Paulo disse: Senhor, como? Como tu dizes que eu te persigo? Né? Ele disse: porque tu persegue aqueles que eu amo, tu persegue as pessoas que estão me servindo. Porque quando alguém persegue um filho dele, uma pessoa que Deus ama, a pessoa persegue o próprio Deus. A mãe que ama, quando sabe que o filho dela é ferido, é machucado, ela vai em busca da justiça pelo filho dela. Quando ela sabe que o filho dela foi morto e acusado daquilo que ele nunca fez, ela é capaz de gastar o último centavo dela, vender tudo o que ela tem para buscar justiça pelo nome do filho dela. Porque ela sabe quem ela conhece, o filho que ela criou. Agora imagina Deus, que é mais profundo no conhecimento das coisas. Ele também lembra aos leitores da sua responsabilidade como cristão, de amar os cristãos. No versículo 5 ele fala disso. Embora acima de tudo ele queira que eles andem na verdade, esta verdade ainda é consistente em nossos dias modernos. Devemos também andar na verdade neste mundo de engano. Não importa quem minta, o que importa é eu e você não mentir. Nos versículos 12 a 13, João encerra sua carta com a intenção de fazer uma visita e discutir muitos assuntos face a face. Ele envia saudações dos filhos para os filhos daquela escolhida, né, daquela irmã escolhida, provavelmente uma igreja, né, provavelmente uma casa de uma senhora onde abrigava-se a igreja. E ele fala de uma forma que ele diz: não, eu quero ir, eu quero falar, eu quero conhecer, eu quero conversar, eu quero ouvir vocês. Porque a melhor forma da gente chegar a uma decisão, a uma mudança, a uma solução, é cada um expor o seu lado verdadeiro. E quando a gente não tiver a lembrança do que falou ou como falou, porque às vezes não é o que falou, é como falou, compete a outra pessoa falar só aquilo que ela ouviu falar e não argumentar em cima ou jogar sua teoria em cima. Porque quando eu acho que a pessoa falou aquilo que eu acho que ela falou e não falo somente o que ela falou para que ela possa analisar o que ela falou, eu estou dizendo, eu estou infiltrando, eu estou assumindo um comportamento de julgador, de juiz. E a Bíblia diz: ai daqueles que julgam, né? Que julgam, que não julgam segundo a reta justiça. O amor anseia falar mais do que escrever, pois o sentimento fica limitado quando expressa em palavras escritas escrita. Por isso João encerrou logo sua narração, propôs visitar aquele lugar, aquela igreja ou aquela senhora naquela casa. O amor de Deus é a submissão a Cristo, tornando-se fiéis a seus ensinamentos. Por isso, esta cartinha é um tesouro muito pequeno dentro de um frasco que convida os leitores de todas as idades a viver o amor e a verdade de Cristo. Fora dela, não devemos viver. Nós não devemos criar, inventar, tentar elucidar, tentar forjar. Não. A verdade, somente a verdade. E o amor é para trazer a justiça, o amor é para trazer a paz, o amor é para trazer o perdão, o amor é para fazer apaziguar e não para destruir. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, estamos mais uma vez diante de Ti, te adoramos, Senhor, dando praticamente, Senhor, nessa segunda hora da madrugada,
Nós estamos, eu não sei que horas as pessoas vão estar ouvindo esta oração, participando dela, mas eu estou, Senhor, aqui diante de Ti com o coração voltado para te agradecer por Sua bondade e Sua misericórdia e te pedir em favor de pessoas que eu muitas vezes não conheço, Senhor. Não sei o que elas estão fazendo, como elas estão andando, qual o pensamento delas, se elas estão fazendo a coisa certa ou não diante de Ti, se elas estão, Senhor, sendo humilde aos Teus pés, se elas estão realmente assumindo um comportamento de humildade, de arrependimento, de honradez, se elas estão, Senhor, autoexaminando, porque Ele diz, olhai por vós mesmos. Então, se João, Senhor, manda que a gente olhe por nós mesmos, essa autoavaliação, essa intronização interna, no sentido de eu me avaliar, eu avaliar qual a intenção, o tipo de propósito eu tinha ou eu tenho para fazer as coisas. E que tipo de coisa está me levando a fazer algo que pode me enredar, que pode me prejudicar, de forma irreversível, como foi o caso de Eva. Quando a serpente disse para ela, não é verdade. É porque Deus sabe que a hora que vocês comerem do fruto, vocês serão semelhantes a Ele, conhecendo o bem e o mal. E Eva olhou para aquela fruta e diz a tua palavra que ela olhou e viu que aquela fruta tinha uma aparência de dar bom entendimento. E ela não pensou mais no que o pai falou. Ela não pensou mais no que o Senhor falou. No que ela ouviu do seu esposo. Ela não pensou. Ela pegou a fruta, comeu e ainda levou ao seu esposo. Depois que tudo se fez mal, ela pôde lamentar. Ah, meu Deus, não sei quantas vezes Eva chorou amargamente quando viu seu filho Abel morto a pancadas pelo seu irmão, derramado sangue inocente no chão, e viu o seu filho sair mato afora, junto com mais uma filha, talvez, ou duas filhas, a gente não sabe, revoltado, não teve humildade, talvez nem foi abraçar a mãe, nem o pai e pedir perdão, e formou uma geração de pessoas violentas e odiosas, porque aquele que se afasta de ti, Senhor, não vai viver uma geração de amor. A tua palavra mostra que os antediluvianos, eles se uniram, Senhor, de uma certa forma na maldade, que os próprios que te serviam acabaram se envolvendo com os que não te serviam e transtornaram seus corações e se fizeram mal aos teus olhos, ao ponto de a tua palavra dizer que o Senhor desceu para ver aquela geração e viu que os seus corações só pensavam coisas más. Porque é isso que acontece, Senhor, quando a gente perde a noção de que o Senhor tem o poder e o domínio nas mãos. De que o Senhor sabe recompensar aos maus e sabe recompensar aos bons. De que o Senhor toma a decisão certa, na hora certa, no tempo certo, Senhor, melhor falando. De que o Senhor não foge ao verdadeiro critério da vida. De que o Senhor não apoia morte por morte, e nem insensatez por insensatez. O Senhor não está disposto a matar ou a destruir ou machucar alguém com um propósito porque o Senhor achou que deve fazer. Porque o Senhor tem dado tempo ao homem para conhecer a verdade, buscar a verdade, amar a verdade, viver a verdade e se envolver com a verdade, meu Pai. Ou seja, nada de mentira, nada de engano, nada de falsidade, nada de hipocrisia, nada de maldade, Senhor.
Então, por favor, meu Deus, o Senhor que conhece todos os segredos e mistérios dos corações, não nos deixe sozinhos nessa situação, Pai. Nos ajuda a nos autoanalisar. Como disse o salmista, me ensina a contar os meus dias, para que eu veja quantos anos eu vivi de acordo com aquilo que é certo. Sim, Senhor, se eu não avaliar os meus dias, a minha forma de viver, de caminhar com as pessoas, de andar com as pessoas, eu não estou fazendo certo, Senhor. E se eu, Senhor, não sou prudente, organizado, se eu não procuro fazer o certo, Senhor, eu vou sofrer consequências. E eu tenho sofrido consequências, Senhor, por querer aceitar ou fazer algo, ou aceitar algo que não era para eu aceitar, mas por questões, Senhor, de evitar o perigo, de evitar a guerra, de evitar que aquela pessoa, Senhor, se prejudique, ainda que ela já está prejudicada porque está fazendo o engano, está fazendo a mentira, está prevalecendo com a maldade, mas é preferível, Senhor, recuar e se humilhar e deixar as coisas para as tuas mãos fazer. A tua palavra diz: a vingança é minha e eu a farei, diz o Senhor. A tua palavra diz que a gente deve chorar as nossas misérias, meu Pai, e ver aquilo que é mal em nós. Para que aquilo que é mal tenha que ser varrido da nossa vida, da nossa mente. Para que aquilo que é mal tenha que ser destruído de dentro de nós, Pai. Para que prevaleça só o que vem de Ti. A força do Teu Espírito, a graça do Teu Espírito, o amor do Teu Espírito, a bondade do Teu Espírito e do Teu Evangelho. Te peço pelo meu país, te peço pelos estados, te peço pelo meu município, te peço, Senhor, pelo meu bairro, pela minha rua, pelos meus vizinhos, te peço pelos meus filhos, pelas minhas filhas, te peço pelos meus irmãos, irmãs, cunhadas e cunhados, meus tios e tias irmãos. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor os abençoe. Abençoe cada pessoa, Senhor, que está orando comigo. E qual seja o risco, a dor, o sofrimento que esta pessoa está enfrentando, que tudo seja resolvido diante de Ti em grande pacificação e operação de amor da Tua parte. Recebe a minha adoração e a minha gratidão, em nome de Jesus.